Fala, coração! Vamos para a aula 8 de Literatura para o Escolha Educação. Seguindo a nossa lista de leitura obrigatória FUVEST, estamos chegando quase ao final. Aula 8, oitavo livro, A Ilustre Casa de Ramires, do português Essa de Queiroz. Essa de Queiroz todo mundo conhece, assim quero acreditar, como grande autor realista em Portugal, o principal nome do realismo, naturalismo em Portugal. E a fase realista dele é realmente a mais importante. Aqui você vai encontrar 1875, Crime do Padre Amaro, 1878, talvez seja o livro mais famoso dele, de maior repercussão, O Primo Basílio. No primeiro, ele faz uma crítica evidente ao clero. No segundo, ele faz uma crítica à burguesia de Lisboa. E ele deixava isso bem claro na proposta da sua obra. Queria fazer um vasto inquérito da sociedade portuguesa. Trabalhando como diplomata, vivendo em Londres, vivendo em Paris, longe de Portugal, ele criticava sem poupar ninguém aí praticamente, o cenário português. Tudo bem? Então ele passa boa parte da carreira literária dele fazendo isso. Outras obras que a FUVEST já cobrou, a Relíquia, também entram nessa fase. Beleza? Só que para este vestibular, entrando no lugar, né, do livro Mensagem do Fernando Pessoa, era a obra de literatura portuguesa que nós tínhamos no vestibular anterior, nós vamos ter aí a Ilustre Casa de Ramires. Este livro, junto com A Cidade e as Serras, vai compor a chamada fase pós-realista do Essa de Queiroz. Beleza, coração? Olha lá, ele participa de um grupo conhecido como Os Vencidos da Vida. Lutou, fez de tudo, né, com a literatura, acreditando que a literatura fosse capaz de mudar a sociedade. Percebeu que, apesar de todas as críticas, o país continua o mesmo. E ainda, né, já vou dizer logo em seguida, talvez pior. E aí é um grupo de desiludidos. Nesses dois livros, o que a gente vai perceber é um Essa de Queiroz muito mais conservador e um Essa de Queiroz, a impressão que ele passa, querendo fazer as pazes com o país Portugal. Beleza? Isso vai ficar mais evidente na Cidade e as Serras, mas nesse livro também. É o que a gente vai conferir a partir de agora. E aqui, coração, você tem o contexto histórico que é fundamental para você entender o livro. Não dá para entender o livro sem entender isso daqui. Por que eu falei que o país Portugal está ruim, talvez pior do que antes? Ultimátum inglês acontece em 1890. Ele é fundamental para você entender o livro. Todos os países europeus estavam vivendo uma verdadeira corrida em busca de novas colônias. Segunda metade do século XIX, Belle Époque, segunda revolução industrial, ciência e tecnologia. Todos buscam o quê? Matéria-prima, novos mercados consumidores. Então é uma corrida para buscar novas colônias na África e na Ásia. Isso é o que se chama aí de neocolonialismo. Portugal possuía na África Angola, do lado do Atlântico, e Moçambique, do lado do Índico. Você está vendo aí no mapa. Qual era o desejo de Portugal? Anexar os territórios que ficavam ali entre um país e outro e criar esse chamado mapa cor-de-rosa. Esse era o desejo, né, imperialista português, ampliar o seu império colonial. Tudo bem, coração? Só que a Inglaterra vai baixar o decreto. Ou vocês tiram o time de campo, ou vai ter guerra, ou vai rolar porrada. E Portugal simplesmente coloca a viola no saco e tira o time de campo e frustra
aquele desejo expansionista. Beleza? Isso significa, então, um fim de século XIX bastante pessimista para o país Portugal como um todo. E o livro vai refletir um pouco isso. Beleza? É isso que eu quero que você perceba aí, a relação entre o texto e o contexto histórico. Sempre importante. Aqui nesse caso, um pouquinho mais. Bom? Então nós vamos ter como grande protagonista do livro Gonçalo Mendes Ramírez. Gonçalo Mendes Ramírez é conhecido aí, vocês estão vendo, como Fidalgo da Torre. Ele vive num lugarejo, gente. É uma localidade muito simples, né? Um lugar afastado. Nós não vamos ter aqui nesse primeiro momento uma cidade como Lisboa, não é Porto, não é Coimbra. Não, vocês estão vendo aí, ó, velha aldeia de Santa Ireneia, vizinha de Vila Clara, cidade de Oliveira. Então nós vamos ter o protagonista Gonçalo Mendes Ramírez, conhecido como Fidalgo da Torre, a Torre dos Ramírez. Ele é o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Por quê? Essa tradição familiar dele vai datar do século X, ou seja, ele é mais antigo que o próprio país Portugal. Portugal vai se formar como condado portucalense no século XI. Então a tradição dessa família Ramírez, ela vem aí desde o século anterior. Beleza? Então quem é esse Gonçalo? Um fidalgo. Fidalgo, lembra lá da palavra, né? Processo de formação de palavras, aglutinação, quando você junta palavras e tem perda de letras e fonemas. Filho de algo, filho de alguém importante. Portanto, ele é nobre. Tranquilo? Então nós estamos falando aqui de um nobre, o mais antigo nobre português. Tá? Então guarda essa informação que ela é importante. O livro vai tratar aí da vida desse Gonçalo Mendes Ramírez, mas o Gonçalo resolve escrever uma novela medieval, um romance histórico. Então nós vamos ter aqui praticamente duas histórias correndo paralelas. Então cuidado, tudo bem? Uma primeira história com um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, ele vai retratar a vida de Gonçalo Mendes Ramírez no final do século XIX, comecinho do XX ali, beleza? Mas o Gonçalo Mendes Ramírez vai contar uma história de um antepassado, Trutezindo Ramírez, tudo bem? Que viveu 700 anos antes. Então cuidado aí com essa, né, questão aí dos dois tempos. Quando eu coloco aqui, ironicamente, né, que o personagem Gonçalo Mendes Ramírez é um escritor, ou quase, ele resolve escrever um livro. Como eu disse, né, seguindo os modelos aí de Walter Scott, autor de Ivanhoe, ou Ivanhoe, como você preferir, seguindo os moldes, os modelos em Portugal de um Alexandre Herculano, autor de Eurico Presbítero, dentro do romantismo, uma vertente é o romance histórico. Vai resgatar lá na Idade Média o cavaleiro medieval como verdadeiro herói romântico, o herói nacional, o herói que representa o país. Então ele, né, Gonçalo Mendes Ramírez, vai escrever uma obra romântica. Cuidado! O Eça de Queiroz está escrevendo um livro realista. Então atentem para o detalhe aí. Há um contraponto entre as duas histórias. Esse contraponto vai ser extremamente irônico. Há um contraste muito grande entre a figura do Gonçalo e a figura do seu ancestral, aí, o Trutezindo. Tranquilo, coração? Então, vou ler ali o trechinho, né? Por que eu disse que ele é quase um autor, quase um escritor? Porque ele vai plagiar a obra também de um antepassado dele, de um tio, olha lá. Seu tio Duarte fora poeta e publicara um poemeto em verso solto, O Castelo de Santa Ireneia. E era plágio? Não. Gente, o Eça de Queiroz
é caracterizado pela ironia. A ironia dele, um pouquinho mais fácil de se entender do que as ironias machadianas. Aqui bem evidente, né? Ele está plagiando sim, ele está imitando sim. Como era ali um poema, quase um poema épico, né? Ninguém leu, ninguém deu muita atenção, ele vai aproveitar e vai praticamente transformar aquilo em prosa e já está quase que o livro pronto. Também nesse slide aqui eu quero que você observe a crítica que está fazendo o autor. Lembrem, é o Eça de Queiroz do fim de vida, é o Eça de Queiroz da fase pós-realista, daquele grupo dos vencidos da vida. É que, dos portugueses, os piores desprezavam a pátria e os melhores ignoravam a pátria. Com certeza ele se coloca aí entre os melhores. E ele estava, né, ignorando a pátria. Então a gente vai ter aqui um Eça, né, no final de carreira, no final da vida, mais nacionalista, mais conservador, deixa de lado, né, toda aquela crítica que ele fez no Primo Basílio, batendo sempre em Portugal, mostrando a mediocridade da vida em Portugal. Então agora a gente vai ter quase que um outro autor. Tá? Primeiro episódio aqui, que eu vou chamar de episódio, revelador de contraste. O tempo todo você tem que acompanhar o contraste entre o presente e o passado. A terra dele, ele é dono de terras. A torre lá dos Ramírez, ele tem terra. Nobre, nobreza, lembra lá do feudalismo que você já estudou? Nobre tem terra. A riqueza e o poder do nobre vem da terra. Nobre vai ter o que? Os servos da gleba, os camponeses que trabalham no seu feudo, na sua terra. Tranquilo? É diferente do burguês. A burguesia surge na Baixa Idade Média, o burguês é o comerciante. O burguês é aquele que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Nobre não. Quem é aqui o nosso Gonçalo Mendes Ramírez? Nobre, fidalgo. Então ele tem terra. E aí, para ganhar dinheiro, o que ele vai fazer? Arrendar a terra dele. Não existem mais servos da gleba, então ele está arrendando aí para um lavrador. O lavrador que estava com a terra, Manuel Relho, andou bebendo, andou, né, espancando a mulher e ele expulsou esse Manuel Relho. Quem aparece interessado em arrendar a terra dele é José Casco. Os nomes aqui, coração, não são lá tão importantes. O mais importante é você entender esse contraste entre presente e passado. Mas aí eu preciso contar o episódio. Tudo bem? Imediatamente apareceu um lavrador, José Casco, propondo ao fidalgo arrendar a torre. Aceitou os 950 mil réis. À maneira antiga, o fidalgo apertou a mão ao lavrador. Ou seja, teve papel, assinar um contrato? Não. Ficou só na palavra empenhada, ficou só no aperto de mão. Só que, tempo depois, aparece um tal de Pereira. E o Pereira faz o quê, coração? Oferece 1 conto e 50 mil réis. Ou seja, muito mais dinheiro. Ele nada faz da vida. Estudou em Coimbra, se formou, mas ele está ali, né? Parasita. Então ele precisa do dinheiro, até para ostentar, né, essa pose toda de nobre. E aí ele simplesmente ignora a palavra empenhada e fecha contrato com esse Pereira. Cadê a palavra? Cadê a honra do nobre? Cadê a honra do fidalgo? Foi embora. Quando o José Casco encontra o Gonçalo, põe o Gonçalo para correr. Tudo bem, coração? Então a cena ridícula, né? Você tem ali no finalzinho, ó lá. Gonçalo não cessou de ruminar a ousadia de Casco. Ousadia queria bater nele. Pela primeira vez na história de Santa Ireneia, um lavrador, ou seja, um camponês, ultrajavam Ramírez, que é um nobre.
Perceberam? Então, o quanto este episódio mostra a decadência do Gonçalo Mendes Ramírez? Então, ele não tem palavra. É um homem que não tem palavra. Tá? E aí, para acentuar esse contraste, ele está escrevendo a novela medieval. Ele está escrevendo o livro sobre o Trutezinho do Ramírez, história que ocorre 700 anos antes. Trutezinho do Ramírez ordenava a seu filho Lourenço, olha lá, vai ter que correr atrás de um tal de Lopo de Baião, o bastardo. Então aqui, coração, muito nome para você não se confundir, não se atrapalhar. O importante aqui é entender que o Lopo de Baião é o inimigo. É o inimigo do Trutezinho do Ramírez. Beleza? E esse Lopo de Baião é conhecido como bastardo. Bastardo é aquele filho que não é reconhecido. Tem aí uma origem torta, né? Lopo de Baião, Claro Sol, era o apelido dele, pelos cabelos alourados, amara arrebatadamente Dona Violante, a filha mais nova de Trutezindo. Mas Lopo era bastardo dessa raça de Baião, inimiga dos Ramírez por velhíssimas brigas de terras. Opa, tá aí explicado, né? Então, entre Baião e Ramírez há uma briga, há uma disputa. E também há o preconceito por ele ser bastardo. Fiel ao ódio secular, Trutezindo Ramírez recusara com áspera arrogância a mão de Violante. Opa, aula passada falamos do livro Água Funda, né? Ruth Guimarães, sempre valorizando a simplicidade e condenando a arrogância, a soberba daquela Sinhá Carolina. Aqui é o oposto. Aqui está valorizando, sim, a arrogância do nobre. Ele recusa a filha, primeiro por uma rivalidade antiga entre as famílias. Segundo, né, pelo Lopo de Baião ser um bastardo. Tranquilo? Então aí você tem já a animosidade, a rivalidade entre herói, protagonista dessa história, escrita, né, ou copiada pelo Gonçalo Mendes Ramírez. Tá? Então você tem o protagonista, que é o Trutezindo, e você tem o vilão da história aí, óbvio, né? Nessa visão, que seria o Lopo de Baião bastardo. O filho dele vai atrás, só que é derrotado, é praticamente capturado. Vira ali, né, um prisioneiro do Lopo de Baião. E o Lopo de Baião vai usar isso, tá? Então, o que vai mostrar aqui esse episódio da novela escrita pelo Gonçalo? Que ele, Trutezindo, é um homem de palavra. Você acabou de ver a historinha do Gonçalo, que não tem palavra, que combinou uma coisa com um, esqueceu que combinou e fechou contrato com outro. Tudo bem? Então, fica atento aí ao contraste, à oposição que está acontecendo. Vou ter que sair daí de cima, vim para cá. Então, o mais importante é você perceber a decadência dessa nobreza. É uma nobreza que está cada vez mais decadente, mas que sempre tem desejo de ascensão. Tudo bem? Ele só quer ir viver em Lisboa se ele tiver dinheiro, mais dinheiro, e se ele tiver posição política. O Gonçalo Mendes Ramírez só aceita sair lá de Santa Ireneia, da sua torre, né, para ir viver na capital Lisboa com boas condições. No momento aqui ele não está com grana para tudo isso e ele não tem posição social política. Tudo bem? Olha o que vai acabar acontecendo. O Sanches Lucena morreu. Temos eleição suplementar. Vai deputado pelo Círculo quem o André Cavaleiro mandar. O Sanches Lucena é um nome que você pode esquecer. Não vai fazer diferença na sua vida. Era o deputado, morreu. Quem que vai entrar no lugar dele agora? Quem o André Cavaleiro, é uma espécie de governador, escolher. Só que entre o André Cavaleiro e o Gonçalo Mendes Ramírez existe uma rivalidade.
existe ali um probleminha. Opa, vocês compararam já, né, o Trutezinho do Ramírez, o ancestral, o antepassado, em nome de uma rivalidade, ele, né, coloca em risco a vida do próprio filho. Tudo bem? Aqui não, coração. Olha o motivo, por que eles são rivais. André Cavaleiro era um moço bem nascido, terras fartas em redor. Se pensou que o esplêndido André pediria a Flor da Torre, ou seja, a irmã, né, do Gonçalo, a Gracinha, em casamento. Cavaleiro abalou para Lisboa, ou seja, namorou a moça, não casou com a moça. E aí a família ficou revoltada com a atitude dele, muito decepcionada, e o André Cavaleiro virou um inimigo. Tudo bem, coração? E essa Gracinha, que é a irmã do Gonçalo Mendes Ramírez, acaba se casando, dá para entender até, ó, nesse trecho, uma ponta de interesse, né? Eles têm nome, eles têm sobrenome, eles têm nobreza, mas eles não têm dinheiro. José Barrolo, senhor de uma das mais ricas casas de Amarante. Como é que ele era? Bonitão? Gorducho, de bochechas coradas como uma maçã e tão escasso de espírito, que ele ganhou o apelido de José Bacoco. Então, percebam, não casou com o bacana, que era o André Cavaleiro, aquele que vai ter uma carreira política, aquele que vai ser governador, e acaba se casando com o José Bacoco, que é o gorducho rico. Tranquilo? Então essa é a origem aí do problema, da animosidade, da rivalidade entre o Gonçalo Mendes Ramírez, ficou, né, chateado por aquilo que o André fez para a irmã dele. Mas em política não há inimigos, coração. Aqueles que foram inimigos num primeiro turno podem se unir, fazer aliança num segundo turno. Todo mundo conhece essa história, né? E aqui, para ele conseguir a carreira política desejada, ele vai esquecer essa rivalidade e ele vai voltar a se aproximar do André Cavaleiro. Só quem o André Cavaleiro escolher é que será deputado pela região. Olha o trechinho selecionado ali embaixo. Eu, na realidade, também conservo a antiga simpatia pelo Cavaleiro. Olha a hipocrisia, olha a falsidade. Até algumas páginas antes ele estava falando mal o tempo todo do André Cavaleiro. Muda de ideia rapidinho. E certas questões íntimas, adeus. Depois, o Cavaleiro, com uma familiaridade carinhosa, bateu nas costas de Gonçalo, como se publicasse a sua reconciliação diante da Praça Maravilhada. Ou seja, né, houve aí uma aliança e ele, óbvio, vai receber todo o apoio do André Cavaleiro para se tornar deputado. Qual a consequência disso? A Gracinha, irmã dele, que está casada, né, com aquele José Bacoco, vai ser assediada. Pode rolar um adultério, que é o tema principal do realismo do Essa de Queiroz? Pode, olha lá. Recomendaria a Gracinha que, para mais honrar a doce festa, se decotasse. Opa! Parece lá a Sofia Palha, né? Casada com Cristiano Palha, dentro do livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Pusesse o seu colar magnífico de brilhantes, a derradeira joia histórica dos Ramírez. Ou seja, quase que ele está colocando a irmã numa bandeja. Lembraram do contraste? Não perde de vista, coração, o contraste. Lá na Idade Média, 700 anos antes, o Trutezinho do Ramírez não aceita o casamento do Lopo de Baião bastardo com a filha dele, Dona Violante. Tudo bem? Mudou tudo. É isso que eu quero que você perceba aqui neste livro. Tá joia? E aí, vai correndo paralela, né? A história dessa novela medieval com
os relatos sobre a vida do Gonçalo Mendes Ramírez. Então o livro, que é A Torre de Dom Ramírez, né, já está chegando aí nos seus últimos episódios, nos seus últimos capítulos. O Bastardo vem a tratar o resgate do senhor Lourenço Ramírez, ou seja, irmão da Dona Violante, filho do Trutezindo. Consenti em me dar a mão da vossa filha, Dona Violante, que eu quero e que me quer. Olha lá, né? Em momento algum o desejo dela é considerado. E mandai erguer a levadiça, a ponte, para que Lourenço, ferido, entre no seu solar e vos beije a mão de pai. É uma troca bem justa, né? Ele devolve o filho, que estava como prisioneiro, e o senhor Trutezindo Ramírez permite que haja casamento, até porque é da vontade também da filha Dona Violante. Quem vai falar isso aqui, ó? Não, meu pai. O Lourenço, o filho. Olha aí, né? O orgulho. Orgulho que pode ser muitas vezes arrogância, soberba. Meu filho, antes de mim, te respondeu vilão. Tudo bem, né? Dentro dessa história romântica, né? Vai ser o vilão aí, o bastardo. O bastardo enterrara o punhal na garganta de Lourenço. Ou seja, já que não houve acordo, ele acaba executando o inimigo. Então, o que aconteceu? O Trutezindo Ramírez abriu mão da vida do próprio filho em nome, né, de moral, em nome de tradição, em nome, sei lá do que, né, desse orgulho besta, dessa arrogância toda do nobre. Tranquilo, coração, dessa rivalidade entre as famílias. Então, o bastardo vai executar, vai matar o Lourenço, filho do Trutezindo. Tá joia? Vai acompanhando aí, não perde de vista não, que nós temos duas histórias, né? Então aqui, contraste só vai se acentuando. O que nós vamos ter aqui? A própria consciência do Gonçalo. O Gonçalo faz as coisas com consciência. Ele sabe, né, que ele tinha combinado com José Casco um contrato de palavra, ele esqueceu isso para arrendar terras com Pereira. Ele sabe que está errado o que ele fez, mas ele está pensando no dinheiro. Ele tinha uma rivalidade com André Cavaleiro, só que em nome do interesse político, ele esquece essa rivalidade. Ele sabe que está sendo hipócrita. Tudo bem, coração? Então aqui fica evidente, né, o quanto ele, né, se sente mal por tudo isso. Ele faz as coisas, mas, né, não está muito satisfeito com isso. Olha lá. Como a flor murchara. Tem lá um poeminha, né, falando da velha casa de Ramírez, honra e flor de Portugal. Que mesquinha honra e que contraste o do derradeiro Gonçalo, encolhido no seu buraco de Santa Irenéia, com esses grandes avós Ramírez, cantados pelo Videirinha, todos eles, se história e lenda não mentiam, de vidas triunfais e sonoras. Ó avós, de que me servem as vossas armas, se me falta a vossa alma? Então a alma, né, dessa nobreza antiga que não encontra eco, né, na vida do Gonçalo. Gonçalo cada vez se humilhando mais em nome de interesses, né, interesse econômico, interesse político. Joia? Então ele tem consciência, sim, desse contraste, né? Aí o livro caminha mais da metade mostrando esse contraste até que tudo começa a mudar. O Gonçalo já tinha sido ameaçado por esse valentão de Nacejas umas 2 vezes. E sempre quando ameaçado, quando ultrajado, ele fugia, ele corria. E aí ele é ultrajado, ele é ofendido por uma 3ª vez. O mesmo homem, aí esse Ernesto Valentão de Nacejas. E aí, sei lá o que aconteceu, né, de tão envergonhado e humilhado que ele estava, ele acaba reagindo. Então olha lá o destaque. Como levado por uma furiosa rajada de orgulho e força,
tirou lá das entranhas, ele vai para cima e ele acaba chicoteando o valentão. Tudo bem? Então, ou seja, ele honrou o nome dele. E ali no final, olha a conclusão desse episódio. Enfim, era um homem. Então, para ele provar que é um homem, olha a ideia, né? Ele tinha que agir com violência. Ele não poderia levar desaforo para casa. Aí ele vai ganhar autoestima. Opa! Olha o nobre, quase um cavaleiro medieval, lutando para honrar seu sobrenome, para honrar seus antepassados, para honrar a sua tradição. Beleza, coração? E aí, né? Um novo homem, um novo país? Opa, estamos chegando nas conclusões, né? Lopo de Baião matou, né, o Lourenço, filho do Trutesindo. O Trutesindo, no último capítulo da novela escrita pelo Gonçalo, o que ele vai fazer? Vingança. Ele vai conseguir o quê? Vingar a morte do filho, matando esse Lopo de Baião com requintes de crueldade que eu não vou mostrar aqui. Tudo bem? É bem pesado o negócio. Tudo bem? O que acontece, coração? Acabou a novela que ele está escrevendo. Essa novela também vai trazer para o Gonçalo Mendes Ramírez, né, nome, fama. Ele vai ser reconhecido pelo livro que ele está escrevendo. Vejam, ele está numa campanha política apoiado pelo André Cavaleiro, ou seja, ele vai ser eleito deputado. Ele acabou de bater lá no Valentão de Nacejas. Opa, então aquele humilhado está sendo exaltado. Está mudando aí a vaidade e o orgulho dele. Ele é eleito deputado, ele vai para Lisboa, mas fica em Lisboa muito pouco tempo, porque ele acaba, olha lá, com novos projetos muito mais ambiciosos do que ser um simples deputado. Gonçalo Mendes Ramírez arranjara a concessão de um vasto prazo de macheque na Zambésia, África, e embarcava em começos de julho para a África, ou seja, região ali de Moçambique, colônia, né, de Portugal. Ele vai buscar, né, solução para os seus problemas no neocolonialismo, ou seja, na África, nas colônias portuguesas que restaram na África. Aqui eu leio o episódio inteiro, né, o slide inteiro, porque a gente está chegando no final. Depois dos seus 4 anos de África, Gonçalo regressava à Torre. Nestes poucos anos plantou 2.000 coqueiros, tem também muito cacau, muita borracha. Opa, opa! Só posição política interessava ele? Não, lembra? Tinha um interesse político, mas tinha também um interesse econômico. Em nome desse interesse econômico é que ele não honrou a palavra. Lembraram, né? Então aqui, coração, vejam, ele vai para a África e enriquece. Vai enriquecer às custas das colônias. Neocolonialismo. É uma visão bastante conservadora. Vamos admitir, né? Para aquele Eça de Queiroz que escreveu o Crime do Padre Amaro, que escreveu o Primo Basílio, Os Maias, A Relíquia, é uma visão bastante antiga e bastante conservadora. Continuar dependendo das colônias. Porque agora, coração, é que você vai entender a grande metáfora do livro. Quem coloca essa metáfora para gente é o autor Eça de Queiroz. Ela está, né, interpretada, não é uma conclusão brilhante, não, está escrito. João Gouveia, um personagem super secundário, vai dizer isso daqui. Pois eu tenho estudado muito o nosso amigo Gonçalo Mendes. E sabem vocês quem ele me lembra? Talvez se riam. Portugal. Terra formosa de Portugal, tão cheia de graça amorável, que sempre bendita fosse entre as terras.
Ou seja, quem é Gonçalo Mendes Ramírez? Quem ele representa no livro? Portugal, o próprio país. Esse é o último slide, aí eu coloquei um trecho grande que eu vou ler inteiro, porque é a conclusão do livro. É um livro difícil de ler? É. Não é simples, até porque há esse contraponto, esse contraste entre presente e passado o tempo todo. Então aqui, coração, bem mastigadinho, né? Gonçalo Mendes Ramírez é Portugal. É o trecho daquele João Gouveia. Aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade. Vai mostrar só a virtude? Não. Os fogachos e entusiasmos que acabam logo em fumo, ou seja, né? Logo desiste. Lembraram daquela empreitada do neocolonialismo, de querer anexar os territórios entre Angola e Moçambique para fazer o mapa rosa? Lembraram do contexto? Juntamente muita persistência, a generosidade, o desleixo. Então vai mostrando qualidades e virtudes de Gonçalo, que são qualidades e virtudes de Portugal. Lembrem também que é um dos últimos livros escritos pelo Eça de Queiroz. Aliás, o livro é publicado no ano da morte dele, 1900. Beleza? A constante trapalhada nos negócios. Por um lado, né, um defeito. Aí vem a virtude, sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase pueris, quase infantis, a imaginação que o leva a exagerar até a mentira e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil. Lembrem que Portugal foi um país pioneiro nas grandes navegações. A viveza, a facilidade em compreender, em apanhar, a esperança constante em algum milagre que sanará todas as dificuldades. Aquela esperança, né, do imperialismo, o quinto império. Estava lá no livro Mensagem, do Fernando Pessoa. A vaidade, o gosto de luzir e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço ao mendigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão palrador, tão sociável, a desconfiança terrível de si mesmo, que o acobarda, que o acovarda. Era o que acontecia com Gonçalo, que tinha medo de enfrentar o valentão de Nascejas, tem medo de enfrentar uma Inglaterra. Lógico, né, coração? Tá falando do contexto. Ó, o acovarda o encolhe. É a questão da autoestima. Até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça, aqui pegada sua velha torre há 1000 anos. Até agora aquele arranque para a África, assim todo completo, com o bem e com o mal. Então essa é a conclusão que o próprio Eça de Queiroz está colocando, aproximando, comparando, estabelecendo essa relação do protagonista Gonçalo com o país Portugal. Ou seja, né, quase um testamento que ele está deixando aqui, né? Lembrando que é uma obra de fim de vida, é quase um testamento que ele deixa, né, do amor e do ódio pelo próprio país. Então, o quanto ele criticou Portugal e o quanto agora ele está querendo mostrar que também Portugal tem as suas virtudes e qualidades. Beleza, coração? Então, fechamos aqui o 8º livro da lista do vestibular FUVEST. Temos ainda na próxima semana, né? Nós matamos o cão tinhoso, Luiz Bernardo Romuana, aí a gente vai ver o outro lado da moeda, que é a literatura moçambicana. É um autor de Moçambique querendo justamente o quê? Se libertar, se tornar independente de Portugal. É o outro lado dessa viagem aqui. Tudo bem? Então, pedindo sempre para vocês apoiarem o canal Escolha Educação. Um coletivo de professores faz um trabalho voluntário e, lógico, com a sua inscrição no canal, a gente vai poder fortalecer aí o grupo e poder levar nossa mensagem para mais gente. Então, podendo, gostando, por favor, compartilhe, curta,
Conte para os seus colegas, para os seus amigos aí sobre o nosso canal, sobre o nosso trabalho. Beleza, coração? Então, aquele abraço, valeu, fui!